Agro do Futuro é o podcast que traz para a mesa as conversas necessárias e importantes para o presente do agronegócio brasileiro. Eu sou a Gi Betim e a cada episódio vou aprender junto com vocês e com os especialistas selecionados pela AgroSelections, para que assim, juntos, possamos caminhar para um futuro promissor e de mais e mais resultado. Esse é o Agro do Futuro. Vem comigo! Oi, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast Agro do Futuro. Hoje, essa mesa, para você que está aí no YouTube, você está olhando e fala, será que eu estou no Agro do Futuro, eu estou no Mulheres? Mas hoje é Agro do Futuro mesmo, porque eu sempre divido essa mesa com ela no Mulheres, mas a gente tem tanta coisa para falar para você que é produtor rural, focado realmente na melhoria da sua propriedade, que vale parar para ouvir essa conversa. Prometo que a gente vai ser papo reto, né, Josi Marçal? Bem objetivas. Objetivas, diretas. Tem muita coisa importante para a gente falar com quem nos acompanha aqui no Agro do Futuro, né? Seja bem-vinda. Obrigada, Gi. Sim, a gente tem muito o que falar, né? E a gente está aqui no dia a dia, na lida do agronegócio, diretamente com o produtor, com o empresário, dentro do Hub AgroSelection. E a gente tem aprendido muito e tem compartilhado, né, muitas experiências. E passar isso para quem nos ouve, nos assiste, é muito importante, né? A gente tem que disseminar as boas ideias, né, Gi? Sim, e a gente sempre faz uma curadoria, né, Josi? Quais são os assuntos que são importantes? Onde é que está a dor do pecuarista? O que a gente precisa falar com eles que realmente vai fazer diferença no dia a dia do produtor rural, do pecuarista, do empresário rural, enfim, de quem está no agro, né? Porque senão tem muita gente falando muito abobrinha por aí, e eu particularmente gosto muito do vegetal, mas eu acho que como comunicação e informação tem que ser assertivo, né? Tem que ser assertivo. E a gente, já de cara, eu queria já começar contigo, para a gente fugir um pouquinho daquele formato do Agro do Futuro que a gente faz sempre passado, presente e futuro. A gente vai juntar tudo aqui no meio da conversa, mas para a gente falar um pouquinho de um assunto que a gente traz sempre para essa mesa, que é a gestão de propriedade. Sempre fala de gestão, mas a gente nunca entra muito a fundo no que é gestão. A gente sempre fala, você tem que cuidar da gestão da sua propriedade. Isso o pecuarista, o produtor, ele ouve o tempo todo, né? E às vezes ele até está fazendo, mas será que está fazendo a gestão como precisa? O que tange realmente o tema gestão? Tá, vamos lá. Então, a gestão dentro da propriedade rural, ela nada mais é do que a responsabilidade no produtor rural em produzir com mais eficiência, com mais sustentabilidade e incorporando as tecnologias. Então, eu falo que ela costuma ser uma tríade. Então, eu preciso ser mais eficiente, ao passo que eu preciso ser sustentável em todos os aspectos financeiros, ambientais, sociais, e eu preciso incorporar as tecnologias para que a gestão funcione dentro da propriedade rural. E eu falo que é muito importante, Gi, porque é um caminho sem volta. Eu costumo dizer que é como se fosse uma seleção de espécies, sabe? Porque o mercado cresceu, hoje a concorrência está alta, tanto para a agricultura, quanto para a pecuária, como para qualquer outra cultura. Uhum. Quem permanece? Quem melhor gere a sua propriedade? Essa é a verdade, né? Quando a gente fala assim, sobre a questão de tecnologia, e muitas vezes eles têm uma dificuldade, né? Porque tecnologia hoje parece uma coisa que muito difícil, mas que na real está no nosso dia a dia o tempo todo. E tecnologia é uma forma mais fácil de fazer aquilo, nem sempre ela precisa ser extremamente informatizada ou moderna. Tem muitas tecnologias para gestão hoje, né? E, então, você que está nos acompanhando, pense se a sua gestão está realmente abrangendo todas as frentes, né? Você sabe me dizer assim, você falou dessa tríade, mas você tem uma ideia de uma estratégia mais eficiente para a gestão? Como que você vê essa gestão eficiente dentro do agro que você citou? O primeiro passo é planejamento. Eu acho que é o ponto principal. É você saber o que você quer. Traçar metas, objetivos, curto, longo, médio prazo. Então, o planejamento ele tem que fazer parte da propriedade rural. E através do planejamento, você começa a abrir outras frentes. Então, você começa a abrir a automação de dados. Eu uso papel ou eu já coloquei
tudo no computador. Eu uso o livro caixa, que hoje já é uma obrigação para médio produtor e grande produtor rural. Então, quando a gente fala de estratégias para a gestão dentro da propriedade, ela envolve também a gestão de pessoas. Como eu trato o meu funcionário? Eu invisto no meu funcionário? Eu capacito ele? Está regularizado? Como está a sua área? Como está seu imóvel? Como está a sua propriedade? Ela está regularizada? Né? Então, a gente tem uma lei de licenciamento ambiental agora que obriga todos os produtores rurais a se adequar a essa legislação. Então, você se atentou a isso? Então, existem ali particularidades dentro da gestão, mas que tudo se resume em uma palavra só, que é o planejamento. Então, se hoje você planeja as suas metas e você tem um controle de resultados, você consegue fazer uma boa gestão. Então, eu anoto tudo que eu gasto. Eu avalio as produções, por exemplo. Como foi minha safra de 2022? Como está sendo a de 2023? Como eu espero para 2024? O mercado ele é volátil, a gente sabe disso. E a gente passou por uma queda muito grande, né? Tanto na agricultura quanto na pecuária. Aquele que se planejou, que se organizou, ele consegue sair um pouco na frente daquele outro que deixa a vida me levar, né? Vamos deixar como tá. Então, hoje é uma seleção. Não há como mais a gente tratar a agricultura e a pecuária como a gente tratava antigamente, né? Deixa no dia a dia que as coisas vão se resolvendo. A gente tem que ter metas, objetivos e a gente tem que autoavaliar as nossas propriedades. E sempre investir em melhorias, sejam elas pessoais, sejam elas na propriedade. Você sabe, Josi, eu venho do universo muito de startup, de negócios, assim, né? De modelagem de negócios, diferente do agro. Tem pouco mais de 2 anos que eu tenho respirado agro e aprendido muito com isso. Mas uma coisa que a gente entendeu lá atrás, e às vezes eu tenho essa sensação de que a gente não fala muito sobre essa questão de planejamento, nem de finanças, e tem uma sensação de que para ter mais resultado eu tenho que cortar gasto. E aí você fala, não, que nem corta o cafezinho, corta o gasto, paga menos para funcionário e tal. E na realidade, hoje as empresas que realmente têm lucratividade, não é dessa forma que elas estão tendo resultado, né? É realmente com planejamento, é realmente entendendo que a sustentabilidade econômica, mas também social, ambiental, tudo isso tem que caminhar junto. Tem formas de você ter lucratividade se você tem uma área realmente que está sendo cuidada ambientalmente, você tem uma boa equipe capacitada, que ganha bem, treinada, ela não vai te deixar na mão, ela vai abraçar aquela causa contigo. E aí a gente vai entendendo realmente quais são os custos, o que pode ser melhorado, se você tem uma visão mais ampla de tudo e realista, você consegue saber quanto que você tem que travar, né? Vou travar quanto na bolsa? Eu estou produzindo quantas arrobas? Estou produzindo quantas sacas aqui de soja, milho? Então, quanto que eu consigo? Se eu travar X aqui a tantos reais, eu já pago o meu custo básico, o resto eu consigo jogar um pouco no mercado, esperar um bom preço para aumentar meu lucro, mas com planejamento, né? Sem o planejamento e sem conhecimento, gestão bem aplicada em todas as frentes, não dá para você fazer isso. Senão você está só especulando e correndo muito risco de, inclusive, tomar prejuízo, porque você nem sabe quais são os dados da sua fazenda, né? E hoje, inclusive, acho que nós vamos tocar sobre esse assunto. No ramo tributário, por exemplo, todos os dados, eles hoje comunicam entre si. Então, as notas fiscais são eletrônicas. Então, não há mais como um produtor rural manter suas anotações num caderninho e caneta. Porque lá na frente, isso vai sobrecarregar no imposto de renda dele. Então, automatizar os dados é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. E a gente precisa se organizar. Eu acho que o primeiro passo do planejamento é a organização. E que eu vejo que falta muito nas propriedades rurais. E a gente tem o comum hábito, principalmente o produtor rural, de terceirizar as funções que às vezes são nossas. Não, meu gerente cuida disso. Meu caseiro cuida disso. Mas e você?
E você, como produtor rural, como dono da propriedade rural, o que você sabe do seu negócio? Está olhando para os seus números, você está acompanhando, sabe se está tudo sendo realmente, se está entrando os dados corretos, né? E essa questão, você entrou nessa questão tributária, eu acho que ela é bem importante mesmo, Josi, porque é um dos grandes desafios para o proprietário rural hoje, né? A gente não tem uma educação financeira. Não tem. Muito menos jurídica do que eu preciso realmente fazer, de quais são as taxas, impostos, que é realmente que eu preciso pagar, se está sendo correto, se eu não estou pagando coisa extra, porque acontece também, não acontece do proprietário pagar aquilo que não precisa e o que precisava ele não está fazendo e depois ele sofrer aí... autuações. Não é? Acontece com frequência, né? Acontece com frequência. Hoje, no Brasil, nós temos mais de 60 taxas de impostos ao todo. Então, com a reforma tributária isso vai alterar, claro. Mas hoje é uma carga tributária diferente de todo e qualquer país, né? E isso reflete na vida do produtor rural. Então, se a gente for falar em tributo, quais são os tributos que hoje o produtor rural precisa se preocupar? Então, primeiro o ITR, Imposto Territorial Rural, todo mês de setembro tem que ser declarado. É um imposto que analisa a produção. Então, quanto mais se produz numa propriedade, menor é a carga tributária. Nós temos o Fundo Rural. O imposto foi muito discutido e hoje é devido. E o Fundo Rural, há de se questionar a análise se eu posso fazer a apuração na folha de pagamento ou se é melhor no faturamento. E eu só consigo fazer essa análise com planejamento, porque o preço das commodities mudam tudo. A gente viu esse ano. Então, peraí, é melhor eu faturar no meu faturamento ou na folha de pagamento? E eu só vou saber responder se eu tiver já um planejamento tributário em cima daquela rúbrica, em cima do trabalho que a gente está fazendo em cima da propriedade. Então, ITR, Fundo Rural, o imposto de renda sobre pessoa física. Muitos produtores rurais trabalham no seu CPF. Tem que prestar contas, né? Entre março e abril a gente precisa prestar contas. E é interessante, Gi, porque a maioria das vezes o produtor rural, ele entrega para o contador os documentos em março. Já no ato de declarar. Sim. E ele esquece que o planejamento ocorre de janeiro a dezembro. Não é março e abril. Então, de janeiro a dezembro, eu planejo o que eu quero e como vou pagar em março e abril. Muitas vezes, as condições não são impostas porque a gente não sabe as oportunidades que nós temos e as formas de diminuir a nossa carga tributária. Aí nos é imposta aquela condição. Mas, na verdade, você se colocou naquela condição, porque de janeiro a dezembro tem como você se reorganizar. E tem o ICMS, que é o Imposto de Circulação, que é devido, né? O produtor rural não tem como fugir deste imposto. Se a gente for pensar em propriedade, vamos pensar na terra mesmo, a gente tem o imposto de transmissão, causa mortes ou doação. A gente tem o imposto de transmissão de imóveis, quando o produtor compra um imóvel. A gente tem o imposto de renda do ganho, caso, por exemplo, o produtor venda a sua propriedade, ganho de capital. Ele vai ter que pagar, porque ele comprou num valor, está vendendo por X. Então, veja, são vários impostos e que nos é devido, a gente precisa contribuir, a gente precisa pagar. Como pagar menos de forma legal? Planejamento tributário. Essa é a resposta. Então, se eu tenho um bom planejamento tributário, eu consigo visualizar aquilo que eu tenho pago está correto ou está maior. Aquilo que eu tenho pago é devido? Como fazer um planejamento tributário? Aí entra 2 fatores determinantes. Um bom advogado e um bom contador. Era isso que eu ia te perguntar. Qual é o profissional que pode auxiliar? Eu falo que nenhum anda sozinho. Eu falo que sempre no planejamento tributário, um contador tem um bom advogado e um advogado tem um bom contador. Contador por quê? Porque o contador, é raro você ver um contador que cuida somente de propriedade rural. Muito raro, Gi. Hoje o contador, ele cuida de uma padaria, ele cuida de uma farmácia, ele cuida de um supermercado, ele cuida da propriedade rural. Mas cada segmento tem regras completamente diferentes. Tem suas regras próprias.
Agora, por exemplo, se você pega um advogado que é especialista em tributos na área do agronegócio, ele vai, juntamente com o produtor rural, analisar os dados daquela produção e vai, na expertise dos dois, identificar e planejar melhor os próximos anos. Então, nós estamos no final do ano. Nós estamos em outubro. 2 meses acaba o ano. Como o produtor tem planejado o ano de 2024? Já pensou sobre isso? Então, veja, o ITR, tem como eu diminuir o ITR? Tem. Será que eu estou declarando... será que o imposto que me é devido é sobre a minha produção? Será que eu tenho produzido 90%, mas o imposto está caindo sobre 60%? Peraí, tem um equívoco aqui. Eu sou um produtor rural e eu trabalho... Eu tenho meus funcionários, vamos supor que eu tenho lá 15 a 20 funcionários, assino carteira, CLT, e eu tenho CPF. Todos eles estão no CPF, não tem CNPJ, não tem empresa, não tem PJ. Ok, e dentro da contribuição, eu pago um tributo que chama salário educação. Só que, veja, o salário educação, a gente sabe que ele é devido para quem? Para quem é empresário, CNPJ. Só que eu sou o quê? CPF. Quanto que eu contribuo? 2,5. Então, através de uma ação judicial, tem que ser ação judicial, não tem como ser administrativo. Então, através de uma ação judicial, eu tenho como requerer aquele tributo que eu paguei retroagir nos últimos 5 anos, 2,5, e ainda, dali para frente, não mais pagar. Então, há uma redução e há um ganho em cima daquilo que eu já paguei durante 5 anos. Mas como que eu sei isso? Analisando os documentos, analisando os dados. Imposto de renda de pessoa física. Será que na minha propriedade, é mais interessante eu permanecer a minha contribuição na renda pessoal, CPF, ou abrir um PJ? Será que é interessante eu abrir uma holding? Então, tudo isso passa por aquela primeira palavrinha que a gente falou na frente. Qual que é a palavra de ordem da gestão? Planejamento. Qual que é a estratégia da gestão? Planejamento. Dentro da área tributária, o que é mais importante para que haja uma gestão eficiente? Planejamento tributário. Então, o P, ele é bem forte dentro da cadeia, né? É um P maiúsculo. E, assim, são conhecimentos específicos. Eu sou uma generalista, né? Como comunicóloga, eu conheço de muitas coisas para atender os meus clientes em áreas diferentes. Mas a gente sabe da importância que é de você falar com um especialista, né? Conhecimentos dos saberes específicos que cada um tem, porque isso faz toda a diferença, né? Eu queria trazer às vezes a gente está aqui falando, e eu sei que quando a gente fala de tributação, não é uma coisa que as pessoas gostam, querem aprender, e está tudo bem, você não precisa aprender. O que você tem que ter em mente é que realmente você tem que estar conectado com um especialista que vai olhar para o seu negócio e procurar as formas de melhorar, para pagar um mínimo dentro da legalidade mesmo, né? E é interessante, Gi, porque é uma coisa que o Gilson fala muito aqui também, né? Mudança de mindset. É o que a gente precisa, eu acho que para essa nova geração. Nós fomos criados de uma forma, acho que até a sua geração também, a resolver conflitos, a resolver problemas. Né? A gente não antecipa os problemas. A gente não evita os problemas. Não trabalha na prevenção. Nós não trabalhamos na prevenção. E hoje o produtor rural ele precisa trabalhar na prevenção. Então ele precisa... Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Faz diferença ele ser autuado e ter que pagar uma multa e, além disso, cumprir com a legislação ambiental e regularizar a sua área, do que ele se antever... muito mais curto do que se ele... investir e fazer um projeto e regularizar o imóvel. Então... Mas aí um detalhe, né? A gente só consegue falar e o produtor só consegue visualizar isso que a gente está comunicando aqui agora se a informação chegar até ele. Por isso que eu acho que a gente precisa, sim, trazer sempre esses temas à mesa para que isso postergue para as outras gerações e até mesmo para as que estão aqui hoje, porque elas precisam saber sobre isso, né? Eu queria só fazer uma comparação, falando da importância dos saberes, de você falar com um especialista mesmo, e trazer 2 relações de grandes empresas aqui para a gente ver, que todo mundo vai identificar. Como, às vezes, o seu resultado está numa pequena mudança que você tem que fazer, mas que é esse conhecimento específico que vai trazer para dentro do seu negócio. 2 grandes empresas, a Lacta
E o McDonald's fizeram mudanças nos seus produtos, sem mudar os seus produtos, e que fez toda a diferença na tributação deles, né? Então, não sei se você já reparou que você está em casa, o bombom Sonho de Valsa, o Ouro Branco, não é mais bombom. Agora ele é um chocolate Sonho de Valsa, Ouro Branco. Mudou a embalagem, não mudou a embalagem? Não está mais escrito bombom. As caixas de bombom não são mais caixas de bombom, são caixas de chocolate sortidos. O sorvete do McDonald's não é mais sorvete, é sobremesa láctea. E o que mudou? Mudou a embalagem, mudou o nomezinho que está sendo colocado ali. Não tem mais sorvete em lugar nenhum do McDonald's, é sobremesa láctea, se eu não me engano. E o bombom também não é mais bombom. Porque só essa mudança do sorvete para sobremesa láctea e do bombom para chocolate, a mudança na embalagem para justificar que aquilo não é mais um bombom, é um chocolate, fez uma diferença tremenda na tributação. E aí o custo fixo daquele produto diminuiu. Não mudou nada, mas mudou tudo. Porque o resultado com certeza muda, né? Então, quando você tem 1% a mais de resultado no produto que você já tinha uma venda, 1% a mais, faz a conta, 1% a mais de arrobas produzidos, 1% a mais de rentabilidade. Se você está faturando 100 mil, é 101. Você está faturando 1 milhão, 10 mil. Você está faturando 100 milhões, é 1 milhão a mais, né? Então, assim, faz uma diferença tremenda no montante, né? Demais. E a gente não presta atenção, né, Josi? A gente acha que tô fazendo aqui, tá dando certo. Eu tô pagando, tá tudo certo. Isso. Eu tô tendo resultado. Por quê? Porque nós somos movidos a quê? Execução e resultado. E sempre tem como melhorar, né? Sempre. Sempre tem como melhorar. Aí você falou na conversa aqui, voltando agora aqui um pouquinho, você falou de uma palavrinha que eu tenho escutado bastante, que é a holding. A gente vem falando muito sobre sucessão familiar e holding familiar, mas ainda soa meio estranho para muita gente. O que é a holding? Explica para a gente. Isso é positivo para o agro? Sim, primeiro eu quero desmistificar, né? Porque a holding, ela é uma das formas do planejamento tributário. Ela não é o planejamento tributário. Então, o que significa holding? O que é a palavra holding? É uma empresa. É uma forma americanizada de dizer assim, ó, PJ, administra e controla. É isso. Isso é uma holding. A holding cabe para todas as sucessões? Não. Não cabe. O que é um planejamento sucessório? É você conversar entre as duas gerações e ver o que é melhor para manter o patrimônio. Ou não. Então, existem várias formas. Dentro do planejamento sucessório, a gente tem testamento, a gente tem doação, a gente tem acordo entre as partes, sucessão e sucedido. Hoje, já tem muita gente fazendo conta conjunta entre pais e filhos. Detalhe, analisar regime de casamento. Os filhos são casados com qual regime para você estar passando um patrimônio? Olha, tudo isso tem que ser pensado. Tudo isso tem que ser pensado. Eu quero fazer uma holding porque eu quero me livrar dos impostos, da carga tributária no final. Quero simplificar. Qual que é o objetivo principal? O objetivo principal da holding é gerir uma propriedade e ele ter uma empresa ou diminuir a carga tributária? Se for somente diminuir a carga tributária, vai ser um projeto que ele vai nascer morto, infelizmente. Por que a gente vislumbra tantos fracassos com planejamento sucessório? Porque as pessoas estão focadas em quê? Apenas entregar CNPJ. Tá, é porque... Não constroem relações, não comunicam com as partes. E aí uma coisa muito interessante, que é que você sempre bate nessa tecla. E recentemente você fez uma palestra sobre isso. 60% das propriedades que fracassam com planejamento sucessório é porque não tem uma comunicação entre o sucessor e sucedido. O sucedido, o que ele traz dentro dele? Poder, tempo, construção, história, reconhecimento. Reconhecimento. Tradição. Você está reconhecendo minha história. Você e vai o fazer sucessor? Diferente do que eu quero isso? Essa propriedade é para mim? Meu pai teve tanto trabalho a vida inteira, será que eu quero ter todo esse trabalho? O Gilson falava isso, né? A gente cresce ouvindo o pai reclamando do trabalho, e como é que eu vou assumir um trabalho que ele negativou a vida inteira? Isso, falou que era árduo, que é difícil. Você não faz ideia do que eu passo lá na fazenda, né? Então, assim, o planejamento sucessório
ele faz parte, ele tem que fazer parte da gestão. A gente não tem que esperar a morte natural para lidar com o problema. Só que o planejamento sucessório, ele não é um CNPJ, ele não é abrir uma holding. Ela faz parte, mas ele não é o principal. E aqui, vou contar uma história, um relato, né? Deixar os nomes à parte. Mas nós somos procurados aqui pelo Hub para fazer uma holding de uma propriedade. A mãe ainda está viva, mas está muito doente mesmo. E tem 6 filhos, então eles já querem distribuir e queriam fazer a holding. Ok, quando nós fomos analisar e conversar com 5 filhos, um não queria assumir a propriedade, o outro queria vender, o outro queria fazer um loteamento. Cada um tem uma ideia diferente. Cada um tem uma ideia diferente. Aí a gente descobre no meio do caminho que um está num processo de separação e casou com comunhão parcial de bens. Ou seja, se ele receber aqui, não quer nem receber isso agora. Não quer receber isso agora, não quer mexer. Então, assim, será que a holding era o melhor caminho? A melhor estratégia para aquele momento? E eu perguntei, qual que é o objetivo de vocês? Não, diminuir a carga tributária. Tá, mas aí eu vou te dar uma bomba lá na frente, né? E aí vocês vão culpar o quê? O sistema. Não, aplicou uma holding aqui que não funciona. Ou me deu uma empresa do qual eu tenho que todo ano prestar contas, mas que eu não faço nada nela. Vamos supor que a terra está arrendada, como é o caso. E aí? Então, a gente tem que prestar muita atenção nas relações. E até na construção dessa holding mesmo. Então, você tem que ter esse conhecimento mais amplo para que a hora que for desenhar essa holding certinho, com todas as... Você conseguir construí-la da melhor forma possível mesmo, né? E antes de construção da holding, Gi, comunicar, né? Para mim, assim, é a base de tudo, né? Eu sou suspeita porque sou comunicóloga, né? Então, vou sempre defender aqui que nem disse Fernando, eu trazer a brasa para minha sardinha. Mas grande parte dos problemas estariam solucionados se a gente conversasse direito, né? Se a gente realmente fosse claro, transparente nos nossos sentimentos, intenções. Olha, eu quero fazer uma holding, por quê? Nós estamos nesse momento, as dificuldades, os desafios são esses, o que eu imagino? Prevejo que a gente vai ter esse desafio lá na frente, mas a situação atual é essa, encontra um caminho, faz isso com toda a transparência, com tudo colocado, comunicado, conversado, né? Mas a gente tem uma dificuldade de fazer isso, né? E na sucessão, eu vejo que muito nítido, né? É iminente os problemas que o agro vai ter, assim... Já está tendo, né? Porque a gente está nessa passagem de bastão. Muitas propriedades a gente vê que realmente está nessa passagem de bastão. E os sucessores, às vezes, chegando tardiamente à propriedade. O sucessor já está querendo se aposentar e aí ele está herdando, caindo no colo dele uma propriedade. Então, a gente tem visto isso acontecer e aí conversar... se cercar de especialistas que possam realmente, de confiança, que possam encontrar um caminho ideal para ti, se for... Holding é holding, se for planejamento sucessório, dentre as inúmeras oportunidades que assim seja. Isso, trazer cogestão para essa propriedade, para que governança corporativa é uma oportunidade também, não precisa ser exatamente ser holding. Nós somos criados num sistema muito patriarcal, né? Pelo menos assim, na minha época também. E muito vertical, que era de aceitar aquilo que estava posto ali e você tinha que acatar. Hoje, a gente já não está mais nesse momento. Então, e a gente tem que aprender a falar também, Gi. Eu falo assim que a gente tem que colocar os sentimentos à mesa. A gente não tem que engolir os nossos sentimentos. As nossas vontades, elas têm que ser expostas e muito claras, né? Uma outra reunião que eu participei, eu achei engraçado. Nós estávamos todos na mesa e discutindo realmente o projeto. Era uma holding também, discutindo o projeto. E aí a mãe e o filho falando. A mãe vira pro filho e fala assim: deixa eu te falar uma coisa, menino. Não é hora da gente conversar sobre isso. Tá aqui advogado, tá aqui o contador. A gente não precisa conversar sobre isso. Vamos conversar depois. Eu falei, não, essa é a hora. É nessa mesa. Pode surgir o problema que for, pode surgir a dificuldade que for, mas falem, é aqui. Essa é a hora. Então, assim, a gente não tem que engolir os nossos sentimentos para falar quando é oportuno. Quando é o momento de trabalhar o planejamento sucessório, a gente tem que falar realmente aquilo que a gente tem vontade. Porque isso vai refletir no que a gente vai ser lá na frente. E no que a propriedade vai se tornar.
nesse desenho de sucessão que vai ser colocado, né? E é o que a gente fala, será que a propriedade vai se tornar uma propriedade eficiente? Vai depender de como foi feita essa sucessão. Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença o caminho que ela vai seguir e que essa família vai seguir. A gente tem aqui um medo, Josi, uma coisa que são dois assuntos muito, muito difíceis que passam pela sucessão, que é dinheiro e morte. Porque se está sucedendo, é porque alguém está... Partindo. Se não foi, sabe que não demora aí, né? Então, assim, está passando bastão. Muitas vezes, dificilmente alguém passa o bastão ainda na plenitude. Fala, não, estou indo para as Maldivas agora e vocês Cuida que aí. cuidem. A gente vê no agro que realmente as pessoas gostam muito do que fazem, da lida. E postergam até o último minuto. Até o último minuto. Então, são dois assuntos que a gente trata como tabu, né? O dinheiro a gente trata meio como tabu e a morte também. Então, o que eu tenho que pensar? Eu passei por um susto agora recentemente com um dos meus sócios que foi para o hospital. É assim, uma emergência cardíaca e aí tá com um bebezinho novo e tal. E assim que ele se recuperou, que ele me ligou, eu falei assim, o seguro de vida tá feito. Ele olhou assim, não, tá, assim, se não tá, você vai conferir se está em dia e tal. Não, isso é prioridade. Você tem esposa, tem filhos, você tem uma propriedade. Isso não pode ser tabu. A gente pode ir a qualquer momento. Então, não tem que esperar alguém estar doente, não tem que esperar alguém morrer para a gente fazer esse planejamento sucessório. Volta para o começo de tudo, para a gestão. Aí também porque não vai ser um planejamento, né? Aí vai ser um inventário. O que nós vamos fazer com essa propriedade, né? Vai ser apagar esse incêndio. Apagar o incêndio. Não é? Então, Então, assim, cara, você tem qualquer coisa que seja. Assim, se você tem um ente querido que vai precisar de ti ou que vai ter que ficar com algum problema para resolver na sua ausência, se você tem uma propriedade, seja do tamanho que for, você já tem que ter um planejamento para isso. É isso que eu penso sempre. Acho que, como eu tive minha filha muito cedo, e eu sempre pensava assim, meu Deus, se acontece alguma coisa comigo, o que vai ser dessa menina? Então, eu sempre pensei que eu tinha que organizar a minha vida para que ela tenha tranquilidade. E isso para mim foi muito fácil, mas eu sei que para muita gente é tabu. Muita gente fala assim, vocês querem ver, vocês estão achando que eu estou morrendo? Quer já tomar posse de tudo? E óbvio, tem que tomar cuidado. A gente sabe também de casos onde familiares às vezes querem deixar o patriarca ou a matriarca assim, fora dos negócios. Tem de tudo, mas justamente o planejamento é para evitar inclusive isso, né? Para proteger todos os membros da família, né? E aí a gente volta, né? Como resolver o tabu? Conversando, comunicando, falando, encontrando uma forma de deixar claro os seus desejos e desafios. Né? É isso. Então, é mais fácil de você encontrar um caminho quando está posto na mesa tudo que você tem de desejo, vontade. Então, não. Eu não quero essa propriedade, não quero isso, vou tocar a minha vida de outro jeito. Como essa propriedade pode... Mas quero cumprir com o desejo dos meus pais, que é de manter a propriedade ativa. Quais são as possibilidades? Né? Ou não tenho o mínimo intuito disso, está tudo bem, está todo mundo cansado, a gente quer partir para outros negócios. Como essa propriedade pode me dar uma tranquilidade financeira, rentabilidade no investimento para outro negócio, enfim. Mas com clareza de propósito, de intenção, dos desejos, das vontades, né? É isso. E aqui, já partindo para o nosso final, né, Gi? Isso, vamos. Aqui dentro do Hub AgroSelection, a gente tem esse suporte. Uhum. A gente tem um suporte de gestão, a gente tem um suporte de planejamento tributário, planejamento sucessório, a gente tem um suporte de investimento, como fazer sua fazenda ficar lucrativa, que tem. Então eu falo assim, não precisa ir longe. E nós estamos aqui comunicando exatamente por isso, né, Gi? Porque a gente quer que essas informações cheguem, que o produtor ele saiba onde encontrar suporte quando ele precisa. É isso. E nós estamos aqui para ampará-lo, né, Gi? É encurtar esse caminho mesmo. Tem muitas soluções, cada um não tem um pacote de serviço pronto desenhado, porque cada caso é um caso, mas a gente vai encontrar a melhor solução para o seu caso.
Então, precisa desse apoio tributário? Não, ainda não está na hora nem de eu pensar da sucessão ainda, porque eu ainda tenho que cuidar da minha gestão. Vem para cá, a gente tem quem te apoie na gestão. Preciso revisitar toda a parte tributária. Tem os especialistas, contadora, advogada aqui, né? Então, Josi está aqui à disposição, tem equipe também, temos o contador, tem todas as possibilidades, né, Josi? Tudo a gente tem aqui. E a gente, nessa mesa, cumprindo com a nossa missão, que é de comunicar, te ajudar a encontrar as ferramentas certas para te apoiar nesse processo. E é isso, né? É isso. E se quiser saber mais de sucessão e tudo mais, tem que escutar o Mulheres no Agro do Futuro, porque a gente trata muito de sucessão e traz cases excelentes lá, né, Josi? Tem histórias lindas e muito a que se inspirar. Muito, com certeza. Então, para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. A Josi Marçal é advogada, especialista nessa parte tributária de agronegócio, está à disposição. Se você precisar, pode acioná-la nas redes sociais ou em qualquer uma das nossas redes, @agroselections, que a gente vai encaminhar seu contato, vai colocar você para falar com ela, para entender um pouco mais. E todos os outros assuntos, qualquer um deles, fez sentido para você, ou você acha que vai fazer sentido para alguém que você conhece, que precisa ouvir sobre isso, manda esse link para eles. Estamos no Spotify, estamos no YouTube, a gente está em todas as redes sociais. Compartilha com quem precisa saber disso, que vai trabalhar para esse agro do futuro, para ser perene e ter mais resultado e trabalhar uma boa sucessão para estar presente nesse agro. Né, Josi? Isso, obrigada, Gi, por essa conversa. Foi maravilhoso, mais uma vez, estar nessa mesa aqui e a gente poder conversar um pouquinho e trazer um pouquinho de conhecimento para o produtor rural. E é uma troca sempre, né? Obrigada. Essa mesa é sua. Você venha sempre e vamos trazer mais novidades desse setor sempre que tiver, tá? Porque quem nos acompanha precisa saber em primeira mão do que está acontecendo. Combinado. Obrigada. Até a próxima. Não esquece de ativar as notificações para você receber toda vez que chegar um conteúdo novo, tá bom? Fica atento com a gente aí. Abraço, até mais. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser saber mais, nos siga no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok ou vai no nosso site também. É só procurar AgroSelections. Estamos à sua disposição para trabalhar juntos pelo agro do futuro. Até a próxima! Essa é uma produção AgroSelections TV. Diretora ASTV e jornalista responsável, Gislaine Betim, MTB 62765SP. Coordenação de conteúdo, Jean Pérez. Técnico de estúdio, captação e edição, Gabriel Veras. Social media e assistente de estúdio, Pedro Marcondes. Estúdio ASTV.